principalmente nos Estados Unidos e na Europa, nos últimos anos. Hoje, na parte de ações, você tem mais dinheiro dentro dos fundos passivos do que dos fundos ativos, e a ideia do fundo passivo é replicar o que está acontecendo no mercado de um modo geral, sem fazer duas ou três ou mais apostas. Né? Então, esse é o conceito do passivo. Então, normalmente você segue um índice. No nosso caso, a gente até fez uma alteração do próprio índice. Mas então, acho que o primeiro conceito que é importante a gente reforçar é que os fundos passivos, a ideia é replicar o que está acontecendo no mercado, né? De modo em que tem uma diversificação, você está replicando ali algo que mostra, né, tudo que está acontecendo no mercado, ou o mais relevante, e aí você consegue ter os ganhos, né? E estatisticamente, muitos dos produtos é difícil você ter ali muitos gestores que vão sempre ganhando do mercado em geral, né? Quando a gente fala principalmente de mercados mais maduros, maiores e tudo mais. Então, o tipo de investimento passivo, ele tem esse conceito. Eu acho que ele é muito interessante para quem está começando a investir. Então, você não precisa ficar escolhendo algumas teses ou algumas áreas ou algum gestor. Você pode escolher entrar dentro de um índice e participar. Eu acho que o fundamental é que seja sempre de uma casa renomada, estruturada e tudo mais para poder fazer essa questão acontecer. É bom lembrar que o ITIT é o primeiro fundo de índice imobiliário do Brasil, quando ele foi lançado como IFIE, né? E eu acho que essa é uma inovação que a gente traz para simplificar a vida das pessoas, para trazer mais facilidade para entrar dentro desse importante área de investimento que são os investimentos imobiliários. O BICR, ele é um fundo de CRI, é um fundo de papel puro, né? E ali ele tem os papéis. Os dois fundos de índice, eles são fundos de fundos. Então, eles têm cotas de outros fundos, sendo que o ITIT é de tijolo e o ITIP é de papel. Então, basicamente, em um fundo você tem cotas de fundos imobiliários que investem em tijolo, e no outro você tem cotas de fundos imobiliários que investem em papel. Além disso, só para lembrar. E é muito legal essa separação, né? Só um pequeno comentário, porque a dinâmica desses dois mercados ela é muito diferente, né? Então, o objetivo aqui da gente separar né, o índice, né, pegar ali a disponibilidade de fundos imobiliários que a gente tem hoje no Brasil e fazer essa segregação, ela é muito interessante para o cotista entender qual que é o produto, né, que faz mais sentido para a carteira dele e eventualmente alocar só em uma dinâmica que a gente tem disponível, né, no mercado imobiliário. Então, esse é um ponto que eu acho bem interessante desses dois produtos também. É. E é bom sempre lembrar que o IFIX, né, que é o índice dos fundos, né, que é feito pela B3 e tudo mais, ele mistura os dois. E isso gera algumas críticas, às vezes, ou então, enfim, observações em relação a ter essas dinâmicas tão diferentes juntas, né? E é até, Manu, assim, trazendo um pouco qual que é a realidade hoje, né? Os fundos de papel, eles sofreram um pouco com o aumento muito forte dos juros, mas já recuperaram em grande parte e, de certa forma, como eles estão atrelados ou a inflação mais ou a juros mais, alguma coisa, né? CDI mais ou IPCA mais, eles acabam tendo uma resposta muito rápida ali em relação a esses aumentos, né? É, já os fundos de papel, de tijolo, desculpa, eles estão sofrendo um pouco mais, porque quando aumenta a taxa de juros básica, né, ou livre de risco e tudo mais, você tem uma reprecificação. Eles também estão vindo de uma recuperação em relação a um período de pandemia. Então, hoje, a realidade é que os fundos de tijolo, além de pagarem um pouco menos mês a mês, eles também estão bastante, e muito por conta disso também, né? Eles estão bem descontados em relação ao valor patrimonial.
Então, hoje, de certa forma, tá muito claro que você tem duas dinâmicas diferentes. Então, quem escolher, por exemplo, entrar nos fundos de tijolo, está olhando um pouco mais para frente, porque quando você tem quando estabilizar o aumento de juros e, eventualmente, quando você já tiver uma perspectiva de quando que isso vai parar e depois cair, você tem uma reprecificação muito rápida no mercado. Então, você tem uma chance de ter um ganho de capital ao entrar nesses fundos de tijolo. Enquanto os fundos de papel, eles já vão ter um repasse mais imediato da questão tanto de inflação quanto de juros, né? Um outro ponto que eu acho que é legal trazer aqui é que o fundo de papel ele vai transferindo mês a mês esse repasse de inflação, juros e tudo mais, e vai mantendo o principal estabilizado. O fundo de tijolo ele tende a ganhar valor no seu patrimonial, porque com a inflação você tem um aumento do custo de reposição. E quando o mercado vai se estabilizando em relação à oferta e demanda, você acaba tendo uma valorização forte desse ativo. Então, ambos eles protegem contra a inflação, mas de uma forma um pouco diferente. O de papel um pouco mais imediato, mas sem ter uma apreciação maior ao longo do tempo. O de tijolo, até pelos contratos serem temporais, né, de um em um ano normalmente se corrige, eles, por outro lado, têm um aumento do valor patrimonial, do aumento do valor do ativo. Legal, é muito importante falar e contextualizar essas diferenças, né? Porque até por ser um produto que não é tão trivial, o pessoal costuma ter bastante dúvida. Então, acho que é legal pontuar. E aí, vamos falar também sobre desde quando, né, a gente fez a alteração dos regulamentos do fundo no início, no final do ano passado, né? Entraram de fato ali em vigor os regulamentos no início do ano. E desde então, o que que você sentiu que mudou na gestão, né? Como que está essa dinâmica? Como que está o processo de adaptação das carteiras? E o que que os cotistas podem esperar, né? Dado que até 2021 a gente tinha fundos que se baseavam ali, a ideia era a mesma, mas eram fundos na essência, né? E na gestão ali um pouquinho diferentes. Então, acho que se você puder falar também um pouco sobre isso, seria legal. Claro. Eu acho que isso é reflexo, Manu, de um aprendizado, né, de uma evolução constante que a gente busca trazer, principalmente em produtos inovadores que não tinham sido testados na prática, né? Então, a gente viu que ter um fundo imobiliário 100% passivo, meio que automático, causava uma dificuldade que quando o mercado está caindo, você acaba travando a distribuição. E a gente sabe que quem investe em fundo imobiliário está buscando muito essa distribuição mensal. Então a gente fez um ajuste no regulamento, né? Assim, eu acho que a gente fez dois grandes ajustes. Um foi no índice, eu acho que foi muito bacana. Enfim, a gente já falou isso em outras oportunidades, e se alguém tiver dúvida, depois a gente pode voltar a falar dele. Mas acho que o que trouxe um pouco mais de diferença foi o ajuste no regulamento. Então, o que a gente fala hoje é que os fundos são essencialmente passivos, é, indicando que a estratégia deles continua sendo ser passivos. Só que com a diferença que a gente consegue ajustar o timing de quando que a gente vai rodar a carteira, de como que a gente vai fazer isso sem ter que fazer num prazo muito curto, né? E isso acarretou dificuldades maiores de fazer essa distribuição. Então, esse é um ponto fundamental, e eu acho que na prática esse ano a gente já tem visto uma distribuição maior de dividendos, né? E uma manutenção do conceito fundamental, que eu acho que é ser passivo, e ao mesmo tempo fazendo esse balanceamento entre o quanto que a gente vai chegando mais próximo das carteiras e o quanto que a gente vai dosando isso para poder continuar fazendo a distribuição, né? Na prática, o fundo de papel, como o mercado está bem melhor, ele está muito mais próximo do novo índice. O fundo de tijolo, como está muito mais difícil, a gente está fazendo muito mais
devagar essa transição, né? Lembrando que essa ideia de ter a capacidade de ter algum tipo de gestão ativa é muito para fazer em dois momentos. Em momentos como esse, que a gente está fazendo a transição, né, de uma carteira para outra, e também para poder fazer algum ajuste pontual quando a gente vê que tem algum fundo que vai dar problema ou alguma coisa muito grave que a gente possa defender o fundo. Legal, isso aí é super importante, é uma dúvida frequente que a gente recebe aqui dos cotistas, né, do pessoal, questionando justamente isso, né? Se o fundo é passivo, então, eventualmente, a gente teria que zerar posições, né, ou fazer mudanças drásticas ali, simplesmente porque o índice mudou, e foi justamente isso que a gente está buscando mitigar com esse novo regulamento, né, e que está sendo implementado, pelo menos na minha visão, né, de quem está de fora aqui, de cotista também está sendo implementado super bem. Entrando um pouco então em como que os fundos estão, né? Acho que um último ponto só para a gente falar dessas mudanças, só para pontuar, a gente até colocou no nosso relatório gerencial do mês passado, referente a maio, a maio não, desculpa, a abril, que a gente contratou o Banco Fator, né, como formador de mercado para negociação das cotas, e a gente já consegue ver uma mudança, né, do patamar ali de liquidez dos papéis bem interessante desde o último mês. Então, acho que esse é um outro ponto aí bem legal também que o pessoal questionava a gente. Entrando um pouco sobre como que os fundos estão, né? A gente anunciou, e aí volto aqui a convidar todo mundo a acompanhar a Interasset nas redes sociais, né? A gente solta todos os comunicados, claro, na B3, mas a gente também reforça por lá, então quem quiser acompanhar mais de perto, a gente anunciou no fechamento de maio o pagamento de dividendos do ITIP, né, o Interteva Índice de Papel, vai pagar hoje, né, no dia 14 de junho, 1,02 por cota. O ITIT, né, o nosso índice de tijolo, vai pagar 0,54 e o BICR11 vai pagar 0,91 a cota, né? Então, reforçando aí o que o Daniel acabou de comentar sobre que a gente já está levando o patamar dessas distribuições para o caminho que a gente quer, né? E reflexo um pouco também dessa flexibilidade que a gente tem na gestão de fazer o ajuste dos regulamentos. Eu queria, Daniel, não sei, mas eu acho que seria importante a gente recapitular. Você já comentou um pouquinho, mas recapitular qual que é o cenário macro, né, que a gente está vivendo aí nesses últimos meses, como que eles têm impactado os produtos, né? E também, antes da gente entrar nas perguntas, o que que a gente pode esperar daqui para frente, né? E qual que tem sempre aquela pergunta, né? Qual que é melhor comprar? É o índice de tijolo, é o índice de papel, é o BCR11 que é só CRI? Que você me diz aí para esse tipo de pergunta que a gente sempre recebe também dos cotistas? Não, ótimo. Manu, eu queria aproveitar e falar um pouquinho só da questão da liquidez, porque ela acaba que ela é muito importante dentro do contexto do investimento, principalmente num fundo passivo, em que a liquidez faz uma diferença muito grande, né? Essa contratação, né, do formador de mercado, no caso nosso, o Banco Fator, ela trouxe aí um aumento de liquidez, né, no caso do ITIT de 3 vezes e no caso do ITIP de mais de 2 vezes. Então, isso traz um impacto importante porque os fundos de índice, é, eles, eles têm essa dinâmica de de replicar o mercado, e quanto melhor a gente conseguir trazer liquidez e fazer com que eles negociem, né? Como os fundos de imobiliários, eles têm o preço no mercado secundário, na bolsa, né? Ele é diferente do preço do valor patrimonial. Quando o fundo está acima do valor patrimonial,
você consegue fazer emissões, aumentar o fundo. Quando você aumenta o fundo, você aumenta a liquidez e daí por diante. Os fundos eles estavam até o mercado como um todo tá negociando vários dos fundos abaixo do valor patrimonial. É, então, quando você traz liquidez, o que aconteceu muito com os dois fundos é que a gente aumentou esse preço em relação ao patrimonial. E lembrando que no caso, como são dois FOFs, ambos valores eles variam todos os dias, porque o valor das cotas dos fundos que compõem, né, o nosso fundo, eles variam também. Então, a gente tem visto, por exemplo, o ITIP negociando a 99%. Quer dizer, eu acho que logo, logo, com esses esforços de comunicação, de education, a própria formador de mercado e o mercado conhecendo um pouco melhor os produtos, em breve a gente já vai conseguir negociar acima do valor patrimonial. Então, esses são pontos que eles são relevantes, porque, por exemplo, esse ano a gente tem o IFIX valorizando 0,58%, ou seja, muito estável, um pouquinho positivo. O ITIP, e isso é o seguinte, lembrando que dentro dessa composição, quando o IFIX ele tem papel e tijolo, e o tijolo está sofrendo mais, isso quer dizer que o componente papel está puxando um pouco para cima e o componente tijolo está puxando um pouco para baixo. Mesmo assim, a gente tem o ITT com a performance positiva de 3,12% no ano, ou seja, 6 vezes melhor do que o próprio IFIX, sendo que ele é só de tijolo, né? E o nosso fundo de papel, ele teve uma performance no ano, em termos de valor de cota só, de 10,12%. Ou seja, a gente tem, acho que o reflexo dessas alterações no regulamento, na gestão, a contratação do formador de mercado, e eu acho que também o esforço maior de comunicação, de educação das pessoas em relação a como é que funcionam esses produtos, eles têm revertido numa valorização das cotas no mercado secundário, um entendimento melhor do como é que funciona a dinâmica e por que entrar nesses investimentos. Legal. E eu acho que isso é bem legal, né? Assim, o tanto que o resultado já está refletindo, né? Se a gente olha um histórico mais longo, não, mas eu acho, e aí convido também todo mundo a fazer essas análises, né? E olhar para o que a gente tem feito a partir deste ano, né? O que a gente pretende para o futuro e melhorar, né, na verdade, cada vez mais, porque à medida que a gente for adaptando as carteiras, conseguindo se aproximar aí, do que a gente busca, né, com os índices, eu acho que vai ficar cada vez mais um produto mais redondo e que faz cada vez mais sentido o pessoal ter aí na sua carteira. Eu não sei se a gente já tem aqui algumas perguntas. Você quer comentar sobre algum ponto antes da gente começar aqui para a pergunta do pessoal? Não, acho que a gente pode. Vamos respondendo as perguntas que Vamos acho que vai ser interagindo, mais. né? É. Beleza. A gente recebeu uma aqui falando sobre que a B3 pretende disponibilizar a listagem de ETFs com distribuição de produtos de proventos, desculpa, até o final do ano. Se esse veículo seria melhor para a estratégia do ITIP e do ITIT. Imagino que aqui a dúvida, né, do cotista é se esses fundos eles são similares, porque eles não são na prática um ETF, né? São fundos de fato imobiliários, mas que se assemelham muito. É, não sei o que você me diz aí sobre. A gente está atento e acompanhando o mercado, e também entender aí algumas coisas que ainda não estão muito claras. Por exemplo, se eles também vão ter o mesmo tipo de isenção para distribuição de rendimentos que os FIIs têm, tá? Então, mas só para trazer, contextualizar aqui também, a gente estudou no ano passado transformá-los em ETFs, tá? Qual que é a grande questão é que até aquele momento não podia ser distribuído os dividendos, né? E isso é uma questão que, na nossa opinião, no mercado brasileiro atual, é uma
é um ponto muito, muito importante. Então, as pessoas elas investem em fundos de investimento imobiliários para ter, entre, assim, talvez um dos principais pontos é a distribuição de dividendos, e o ETF não podia. Se ele vai, assim, eu acho que quando a gente souber de todas as particularidades, a gente vai poder saber se vai ter muita diferença. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que a partir do momento que tem a distribuição de dividendo, o ETF puro sangue, que não distribui proventos, não distribui dividendos, ele acaba reinvestindo na carteira. Então, por exemplo, quando o mercado está caindo, você não tem uma mudança na distribuição de dividendos, você não tem uma reprecificação ou a percepção ela é um pouco diferente, né? No meu ponto de vista, a gente continuaria ou continuará, se for o caso, tendo um regulamento que não é puro sangue de passivo, mas que tem esse ajuste para permitir uma distribuição adequada de dividendos aos cotistas, tá? Então, só para contextualizar um pouco e dizer que a gente está assim, atento ao mercado e assim que mudar, a gente vai entender e ver se precisa, se vale a pena ou não fazer algum tipo de ajuste. Legal, se faz sentido, né? Esse estudo aqui é constante. Uma outra pergunta que a gente recebeu foi: quais os principais peers ali ou comparáveis para esses fundos que a gente tem, né? O ITIT e o ITIP 11. A gente tem poucos, né? Então, até é interessante que a gente tem inclusive um ETF, e aí é de um concorrente que tem uma estrutura muito grande e tudo mais, e que esse ETF não conseguiu decolar, né? Não conseguiu. Uma das vantagens de ETF, gente, que eu acho que é importante, é isso que a gente vai ter que estudar no futuro, é que ele é capaz de criar e destruir cotas ao longo do tempo. Os FIIs, eles são obrigados a fazerem emissões, ofertas públicas para poder crescer, e eles não diminuem. É, e o ETF, à medida em que, como ele é pouco parecido com o fundo aberto, em que você pode comprar cotas, pode construir cotas. Então, o ETF você consegue ver um pouco mais essa dinâmica de crescimento e o nosso concorrente ETF, ele não teve uma dinâmica de muito crescimento, né? Que é o XFIX. O outro concorrente nosso, né, ou peer, que eu acho que é uma palavra melhor, porque são estratégias um pouco diferentes, né, buscando trazer essa possibilidade de investimento o Kizu 11, né? Que é que é do pessoal da Quilima com a Suno. Então são basicamente os que, pelo menos eu tenho conhecimento, de fundos né, voltados para o imobiliário, com algum tipo de composição de índice de forma relevante dentro da sua composição. Legal. Uma outra pergunta que chegou aqui no meu WhatsApp é: o ITIT, qual seria a melhor opção, né, entre esses dois, e o ITIT especificamente, se seria a melhor opção para proteção de patrimônio no longo prazo? Pois é, essa é uma pergunta que sempre fazem. Eu acho que a questão de escolha de investimento tem muito a ver com os objetivos pessoais de cada um e o momento e o que está buscando. Eu acho que o nosso dever é trazer as opções, explicar sobre elas e deixar que as pessoas, né, tomem as suas decisões. Como eu falei, eu acho que o ITIT ele tem uma visão um pouco mais de longo prazo. E hoje, como ele está descontado, eu acho que é importante rapidamente aqui um último ponto que eu acho que é interessante, que é o seguinte: os fundos de fundos eles acabam tendo um duplo desconto, porque o valor principalmente nos de tijolo, tá? Os fundos, cada uma das cotas dos fundos de tijolo estão descontadas e a cota do ITIT está um pouco descontada também. Então você tem um duplo desconto. Então hoje, por exemplo, para quem quer olhar um pouco mais para frente, quer se posicionar no mercado de tijolo, é uma boa opção. Agora, de novo, entendendo que o retorno dele maior, ele vai se dar em ganho de capital ao longo do tempo e isso vai depender da curva de juros estabilizar e depois cair.
O ITIP, ele já tem uma dinâmica um pouco mais de curto prazo, né? Então, assim, ele distribui mais no curto prazo, ele tem essa dinâmica de repassar a inflação e juros mês a mês. Então, acho que o importante é entender qual que é a dinâmica de cada um e, eventualmente, não só escolher, mas escolher uma composição. Você não precisa escolher um só. Você pode colocar uma parte em um e uma parte no outro. Quem quiser um pouco mais de longo prazo, ganho de capital, pode colocar X% no ITIT e um pouco menos no ITIP e vice-versa. Legal. Uma outra pergunta é sobre a diversificação de portfólios, né? Até nos nossos relatórios, a gente abre ali quais são os FOFs, né, que a gente aloca, e os fundos, eles são bastante diversificados, né? Qual que é a vantagem da gente ter essa diversificação em detrimento do cotista aplicar diretamente num FOF? É, não, só corrigir aqui, Manu, não FII, né? O FOF são os nossos fundos, inclusive, uma das regras do nosso índice é não incluir FOFs, tá? Então, a gente tem sempre só o fundo diretamente. É, tem uma questão que é muito interessante, por exemplo, os dois fundos, ITIT e ITIP, acho que à medida em que eles amadurecerem e o mercado entender eles bem e tudo mais, eles tendem a negociar sempre um pouco acima do valor patrimonial pela dificuldade de replicar a carteira, né? Porque também você ter uma carteira com 20 e tantos, 30 e tantos fundos não é algo fácil de fazer a gestão, tá? Então, eu acho que a grande questão aqui é que quando você tem um fundo passivo que ele está replicando o índice de mercado, ele está trazendo um pouco de tudo. Então, no caso do fundo de papel, primeiro você tem, né, os maiores fundos em termos de liquidez, tamanho e tudo mais que fazem a composição do índice. E aí você tem alguns lá que são mais high grade, ou seja, menos arriscados. Tem alguns high yield dentro de uma composição que reflete o mercado. Você tem fundos que são atrelados a CDI, quanto fundos atrelados a IPCA ou até alguma coisa ainda que resta de GPM. E no caso de tijolo, você tem logística, você tem escritório, shopping, renda urbana. Então você tem uma composição geral. E os dois fundos, cada um deles, né, eles são muito diversificados. Então, eu acho que o que simplifica um pouco essa questão é por que ele é um bom produto, não só para iniciante, mas eu acho que para iniciante, principalmente para quem está querendo entender o mercado, é que não precisa ficar fazendo várias escolhas e montando uma carteira. Ele já é um portfólio, né? E mesmo, por exemplo, esse conceito de investimento passivo, só para falar, não é só de investidor iniciante ou um investidor que está. Fundos de pensão grandes estrangeiros têm esse tipo de composição de investimento também, tá? Mas eu acho que ele faz mais ainda, é mais fácil ainda, ele facilita a vida de quem está iniciando aí a composição do patrimônio e que quer entrar no mercado imobiliário. Diversificação, né, com um produto só, basicamente. A gente teve uma outra pergunta aqui, vi que na carteira de maio da Teva apareceram dois FII hedge funds. Se eles não deveriam ter sido classificados como FOF para não serem escolhidos. Como que está essa triagem aí da Teva em relação aos FOFs? A gente tem, e aí de novo, gente, eu acho que é a questão da evolução contínua e monitoramento contínuo. A gente tem mantido sempre muito contato com a Teva e quando a gente cria um índice, né, e a gente precisa sempre de ir monitorando para entender se algum daqueles critérios que foram utilizados, eles estão aderentes ou não. E uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, o nosso principal, uma das principais questões que a gente olha, e isso é uma coisa muito interessante no índice da Teva, é que a gente olha a composição da carteira, tá? Se antes a gente tinha que olhar qual que era a denominação do fundo,
Hoje a gente olha o que está lá dentro. Então, eu vou dar até um exemplo aqui de um fundo de tijolo que ele tem um nome de híbrido, ele é um fundo híbrido, mas que hoje ele só tem tijolo e que ele não estava na carteira anterior porque ele se denomina híbrido, mas que entrou na carteira agora com a Teva porque ele praticamente só tem tijolo e no caso só escritório que é o JSRE. Então, eu acho que o mais importante no nosso caso é monitorar o tanto que os fundos estão gerando dentro da sua composição outros fundos, ou seja, virando um FOF também. É, e também o outro ponto é que esses fundos eles podem girar de papel para tijolo, né? Podem começar de um jeito, inclusive o JSRE ele começou como papel e que depois ele virou para tijolo. Então, nesse caso, ele por hipótese, né, se existissem esses índices no passado, eles começaria no ITIP e eventualmente iria para o ITIT. Ou se ele também passar a ter um componente muito grande de fundo de fundos, ele sai dos dois índices, ele não entra em nenhum dos dois, tá? Então, fundamentalmente, essa é a nossa forma de controlar e a gente tem acompanhado para poder ver se isso está aderente, se a gente precisa ajustar alguma coisa ou não. Legal, perfeito. Pessoal, aqui encaminhando então para o final, né, para a gente encerrar, a gente já está indo aí para 40 minutinhos. Uma última pergunta, uma dúvida mais operacional aqui a respeito dos relatórios gerenciais que a gente tem publicado mais para o final do mês. Se a tendência é continuar sendo assim. E aí, eu acredito que o Daniel, a gente compartilha que a ideia é que não, tá? A gente pretende soltar os relatórios ali até o dia 15 do mês, mas por questões operacionais aqui e de alguns né, atrasos que a gente teve, a gente nesses últimos meses acabou soltando mais para o final, tá? Mas a ideia é a gente sempre trabalhar aí melhores esforços para aí na segunda, terceira quinzena do mês vocês estarem com os relatórios em mãos, mas lembrando de novo que a gente fica sempre à disposição para tirar dúvidas através do nosso site, das redes sociais, fiquem super à vontade. A ideia é a gente fazer esse bate-papo pelo menos a cada 2 meses. Então, a gente deve soltar os comunicados e os convites com a devida antecedência, né, para vocês se programarem. A ideia é trazer o Daniel aqui sempre para poder tirar as dúvidas ao vivo aí com vocês. E posteriormente a gente vai deixar os vídeos gravados também no YouTube, tá? Então, para quem quiser consultar depois, ficar super à vontade. Daniel, você quer fazer alguma consideração final aí para a gente encerrar? Não, acho que é só nos colocar à disposição de todos. Acho que a ideia é sempre tentar trazer aqui o máximo de informações e buscar esclarecer as dúvidas, né? E dizer que eu assim, estou bastante animado. Acho que os fundos eles têm ganhado muito espaço e a gente já vê alguns movimentos de investidores institucionais entrando também na base do fundo, a demanda tem aumentado e eu acredito que não só são produtos muito diferenciados, como eles têm uma tendência de crescimento, de gerar mais liquidez. Acho que são bons fundos para poder fazer um investimento bem diversificado aí no mercado imobiliário. Legal. Obrigada, pessoal, pela presença de todo mundo até agora. Obrigada, Daniel, de novo pela disponibilidade. Fiquem à vontade para nos acessar, interasset.com.br. Até a próxima. Um bom dia aí para todo mundo.